Conexão Max News, BBC Brasil. A relação entre Brasil e Venezuela passa por um de seus momentos mais delicados. No centro disso estão disputas quanto ao resultado da eleição presidencial e, mais recentemente, em torno da custódia da embaixada da Argentina em Caracas. Mas até agora, o presidente Lula rejeita romper as relações diplomáticas com o governo de Nicolás Maduro. A gente não aceitou o resultado das eleições, mas não vou romper relações e também não concordo com a punição unilateral, o bloqueio, porque o bloqueio não prejudica o Maduro, o bloqueio prejudica o povo. E eu acho que o povo não deve ser vítima disso. A posição de Lula vai na contramão da de alguns líderes sul-americanos, como o presidente de esquerda do Chile, Gabriel Boric. Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico em 5 pontos por que o governo brasileiro mantém laços com o venezuelano e rejeita romper com Maduro. Antes, um pouco de contexto. Desde que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano declarou Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais de 28 de julho, a oposição questiona os resultados e afirma que o ganhador foi, na verdade, Edmundo González. O Brasil, assim como diversos outros países, tem insistido no pedido para que a Venezuela divulgue as atas da eleição, com dados detalhados que permitam a checagem dos resultados. Mas enquanto Lula afirma que só reconhecerá um ganhador após ter acesso aos dados, os governos de Estados Unidos, União Europeia e alguns países da América Latina se posicionaram de forma mais enfática e rejeitaram o resultado. Em resposta a essas acusações de fraude, o governo Maduro expulsou as equipes diplomáticas de pelo menos 7 países, incluindo a da Argentina. Só que a embaixada argentina está abrigando pelo menos 6 opositores a Maduro e assessores de Maria Corina Machado, a principal líder da oposição venezuelana. Para não deixar o local sem tutela, o corpo diplomático brasileiro assumiu a custódia da embaixada, até que o governo venezuelano retirou a autorização dada ao Brasil e acirrou ainda mais os ânimos. É nesse contexto que aumentaram os questionamentos e cobranças por uma posição mais enfática do governo brasileiro, algo que, por enquanto, não parece estar nos planos de Lula. Vamos entender o porquê dessa posição. Diplomatas e especialistas que eu entrevistei explicam que uma questão central para o governo brasileiro é facilitar o diálogo com a Venezuela, até para resolver questões práticas do dia a dia. E são várias, já que o país compartilha 2.200 quilômetros de fronteira com o Brasil. Um diplomata da cúpula do Itamaraty explicou para o meu colega Leandro Prazeres, de Brasília, que a avaliação do órgão é de que a tentativa de isolar a Venezuela durante o governo Jair Bolsonaro não surtiu o resultado esperado. Segundo essa linha de raciocínio, o isolamento também trouxe problemas ao Brasil, que teve de lidar com um aumento massivo da imigração venezuelana, tendo pouca ou nenhuma interlocução com autoridades do país vizinho. Foi isso que me explicou o professor Oliver Stunkel, da FGV. A avaliação é que o rompimento com um país vizinho, além de produzir poucos benefícios, ela gera uma série de dificuldades no dia a dia da gestão da relação, que tem pouco a ver com questões políticas, mas é sobre facilitar o trabalho dos consulados. Tem brasileiro casado com venezuelano, tem filhos deles que vivem na Venezuela, tem toda a questão migratória, tem a gestão das fronteiras, tem coisas muito concretas, né? Animais não vacinadas da Venezuela cruzando para dentro do território brasileiro, que pode ter um impacto na agricultura, questões que ficam todos mais fáceis se tiver uma relação, entre aspas, normal. Laura Weisbich, da Universidade de Oxford, acha que a fragilidade política venezuelana não interessa ao Brasil. E isso não só pelo aumento no fluxo de imigrantes, mas também por criar condições favoráveis para que organizações criminosas ampliem a presença na região amazônica ao longo da fronteira. Outro fator apontado pelos especialistas é o histórico conciliatório da diplomacia brasileira. Tradicionalmente, o Brasil não rompe relações diplomáticas com facilidade e só usa esse recurso quando realmente não existe mais diálogo. A diplomacia brasileira também preza muito pelo cumprimento do princípio de não interferência na política interna de outros países. E existe ainda uma prática diplomática comum na América Latina nos últimos anos, que se apoia na ideia de que os problemas da região devem ser resolvidos internamente, para evitar a influência de atores externos. O que nos leva ao terceiro ponto do vídeo, que
é justamente o temor do governo Lula de envolvimento de outros países na América do Sul. Outro diplomata brasileiro afirmou à BBC que o Itamaraty avalia que isolar ainda mais a Venezuela não só não garantirá avanços democráticos ali, como pode ter o efeito colateral de aumentar a dependência do governo de Maduro em relação às superpotências que o apoiam, que são a China e a Rússia. Não por acaso, os dois países foram alguns dos poucos que rapidamente reconheceram como legítimos os resultados das eleições presidenciais de julho. Carolina Pedroso, professora da Unesp, me explicou que o conflito interno da Venezuela incorpora diversas outras disputas geopolíticas globais. Segundo ela, se de um lado Maduro se alinha com China, Rússia, Irã, Turquia e Cuba, do outro a oposição é muito próxima dos Estados Unidos e da União Europeia em termos ideológicos, e também de empresas que desejam explorar o petróleo venezuelano. Outro ponto é que a estratégia do Brasil até agora, ao lado da Colômbia, tem sido apostar no diálogo com Maduro. Na prática, além de fazer consultas com o governo e a oposição venezuelanos, os dois países lançaram um pacote de propostas para tentar resolver a crise política no país vizinho. Os esforços não parecem ter dado resultado até o momento, mas diplomatas que a gente consultou afirmam que o governo brasileiro deseja manter a posição de mediador caso a situação venezuelana se agrave. O argumento é o de que romper com a Venezuela pioraria uma situação que já é ruim e dificultaria ainda mais qualquer tentativa de influenciar Maduro. Em resumo, a tese é: se mesmo próximo o Brasil enfrenta dificuldades para influenciar o regime venezuelano, ao ficar distante, essa missão poderia se tornar impossível. Essa posição já rendeu muitas críticas ao petista, inclusive de figuras da esquerda sul-americana. Veja o que disse o presidente chileno Gabriel Boric em maio de 2023, quando Lula declarou que a imagem do autoritarismo da Venezuela era, entre aspas, uma narrativa. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Para Lula, existe ainda o desafio de se equilibrar entre a posição adotada pelo seu governo oficialmente, por meio do Itamaraty, e o elo histórico do Partido dos Trabalhadores com o chavismo. O PT, inclusive, reconheceu a vitória de Maduro no dia seguinte à eleição. O próprio Lula, historicamente, nutriu relações cordiais com Hugo Chávez e outros representantes da esquerda latino-americana ao longo dos seus mandatos. Segundo analistas, esses antecedentes também tornam improvável um rompimento total de relações com a Venezuela. Carolina Pedroso, da Unesp, me explicou que uma ala do PT enxerga os problemas venezuelanos como fruto do que chamam de ingerência do imperialismo norte-americano, uma tese que ignora os problemas endógenos do chavismo. Lula expressou apoio claro ao atual presidente venezuelano publicamente em diversas ocasiões, mas o tom mudou bastante às vésperas das eleições venezuelanas. Naquela ocasião, Lula disse ter ficado assustado com declarações de Maduro sobre um eventual banho de sangue caso não vencesse a disputa. O venezuelano respondeu com um recado ríspido para Lula, abre aspas, a quem se assustou, que tome chá de camomila, fecha aspas. Carolina Pedroso disse não acreditar que a posição mais radical de algumas alas do PT em relação ao chavismo seja compartilhada por Lula ou pelo assessor Celso Amorim, mas afirma que definitivamente existe pressão interna no partido. O diplomata que a nossa reportagem ouviu diz também que a atual postura do Brasil pode sofrer uma mudança a partir de 10 de janeiro de 2025. Esta é a data prevista para o começo do novo mandato de Maduro. Até agora, o presidente está no legítimo cumprimento de seu atual mandato, diz a fonte. Mas o que acontece após Maduro assumir um novo mandato por meio de eleições cujo resultado o Brasil não reconhece? Nós, da BBC News Brasil, vamos continuar acompanhando esse capítulo da política externa brasileira de perto. Siga nosso site, nossas redes sociais e canais no YouTube e no WhatsApp para se manter informado. Obrigado pela audiência e até a próxima. Conexão Max News, BBC Brasil.